Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Os 5 policiais civis investigados por integrar um esquema de corrupção ligado ao PCC prestaram depoimento à Polícia Federal. Eles foram citados em delação premiada do empresário Vinícius Gritzbach, uma semana antes dele ser executado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em novembro. Detidos no presídio da Polícia Civil de São Paulo, o delegado Fábio Baena e os investigadores Eduardo Monteiro, Rogério Felício, Marcelo Ruggieri e Marcelo Bombom foram ouvidos hoje por videoconferência pela Polícia Federal. Eles são investigados por corrupção e extorsão num esquema que tem como figura central Vinícius Gritzbach. O empresário denunciou os policiais da Corregedoria uma semana antes de ser morto a tiros no aeroporto em Guarulhos, no dia 8 de novembro do ano passado. Amanhã o crime completa 2 meses e as autoridades ainda não conseguiram identificar os homens que atiraram contra Gritzbach e nem quem são os mandantes da execução. A Polícia Federal não descarta a hipótese de envolvimento de policiais civis. Já a Polícia Paulista concentra a investigação em integrantes da facção criminosa PCC. 2 pessoas estão presas por suspeita de envolvimento na morte de Vinícius Gritzbach. Matheus Mota, que teria fornecido os 3 carros usados no crime, e Matheus Brito, que teria levado Cauê Coelho para se esconder no Rio de Janeiro. Cauê é o olheiro que avisou quando Gritzbach desembarcou no aeroporto momentos antes da execução. Um homem de apelido Didi, que é parente de Cauê, também é procurado pela polícia por envolvimento na morte do empresário. Ele também havia sequestrado Gritzbach em fevereiro de 2022, a mando de integrantes do PCC. A investigação também apura e-mails enviados a diversas autoridades, como juízes, promotores e policiais civis, por um homem que se apresenta como Tácitos, que também faz ameaças à família de Gritzbach. Ele ainda não foi identificado e se mostra como um inimigo declarado de Vinícius Gritzbach. E disse que fez uma live para acompanhar a morte do desafeto. 2 meses depois do crime, a execução no maior aeroporto do país segue com muitas perguntas sem respostas. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula troca chefe da comunicação do governo. Publicitário Sidônio Palmeira vai substituir Paulo Pimenta. 2025 é o ano dos concursos públicos, com mais de 100 mil vagas oferecidas. Terremoto deixa centenas de mortos em área rural próxima ao Monte Everest. Trump exige que terroristas do Hamas libertem todos os reféns em Gaza até o dia da posse. Com Memphis e Garro, o Corinthians volta aos treinos de olho no Campeonato Paulista. No Rio, Vasco anuncia a contratação de jogador campeão da Libertadores. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O ano de 2024 foi o que mais registrou vendas de carros usados dos últimos 13 anos. Foram comercializados mais de 15 milhões de veículos. Especialistas alertam que em cenários assim, os riscos de fraudes aumentam. O que era para ser um presente de aniversário se tornou uma tremenda dor de cabeça. Eu fui até o local, o estabelecimento, onde eu fui abordada pela funcionária da loja. Eu ia pegar um carro de 60 mil reais, que era o valor que eu tinha em mãos. Mas ela me convenceu a fazer um financiamento de um outro valor, no qual ia dar 50 mil de entrada e os outros 50 ia ser o financiamento. A negociação continuou por mensagens de celular. O pagamento da entrada foi feito em várias parcelas via Pix para o CNPJ que a vendedora enviou. Descobri no ato que eu fui buscar o carro, que aquele CNPJ não era da empresa e sim era um CNPJ dela. Ela fez um boletim de ocorrência. Nós fomos até a loja de carros e conversamos com o proprietário. Ele não quis gravar entrevista, mas informou que a vendedora trabalhou por 20 dias na empresa e que não faz mais parte do quadro de funcionários. Disse ainda que está fornecendo todas as informações à polícia e que vai aguardar a conclusão da investigação. Não há possibilidade da loja se esquivar. O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao dizer que todos os prepostos, a loja responde por todos eles em qualquer situação. As lojas de carros usados bateram recorde de vendas no ano passado.
Entre janeiro e dezembro, foram vendidos mais de 15 milhões de veículos no Brasil, o melhor cenário desde 2011. Mas especialistas alertam: antes de fechar qualquer negócio, além das condições do carro, é preciso ficar atento também a alguns detalhes do contrato, principalmente na hora de fazer o pagamento. Verificar se tem processos com essa empresa, analisar se tem também reclamações em órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, ou em plataformas de reclamação também. Fazer um contrato também é fundamental. Afinal, o documento vai garantir a segurança jurídica da negociação. Além disso, o consumidor sempre deve exigir a nota fiscal. Fazer negócios com a loja formalizada e emitindo uma nota fiscal de saída do veículo, onde conste os dados do consumidor, porque aí ele pode questionar juridicamente e estar completamente coberto. Depois do surto de gastroenterite em Guarujá, no litoral de São Paulo, a Promotoria do Meio Ambiente vai fiscalizar o sistema sanitário da cidade. De acordo com a Sabesp, responsável pelo abastecimento do estado, o surto não tem relação com problemas na rede de esgoto. A expectativa era curtir o verão na praia, mas muita gente precisou trocar o banho de mar pelo chá de cadeira nos postos de saúde. Tive diarreia, vômito, náusea, dor de estômago. Fui na praia com meu filho, que estava aí. A gente foi na praia, fui com ele, né? A gente comeu umas coisas lá. Aí no outro dia a gente passou mal, ele também. Amostras coletadas de pacientes contaminados foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz para determinar o agente causador da doença. As praias continuam movimentadas na Baixada Santista. Nesta, em Guarujá, a água que vem da tubulação cai na areia e segue diretamente para o mar. O cheiro é forte. A principal causa disso são as ligações de esgoto ligadas irregularmente na tubulação de galeria de água de chuva. Então, era para ter só água de chuva. Segundo o técnico em saneamento, a rede de esgoto no litoral não suporta o aumento de população durante a temporada de verão. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que coleta e analisa as amostras do mar, recomenda que banhistas evitem entrar na água em praias com bandeira vermelha. A Sabesp, responsável pelo abastecimento de água, nega que o surto de virose tenha relação com qualquer problema na rede de esgoto. A Promotoria do Meio Ambiente de Guarujá abriu um procedimento para acompanhar a eficácia na rede de saneamento do município. Cidades do litoral do Paraná também enfrentam aumento no número de casos de gastroenterite. Em um dia, mais de 100 pessoas procuraram o pronto-socorro municipal de Guaratuba. É muito ruim. Não desejo para ninguém, com certeza. O estado de São Paulo tem ao menos 38 praias impróprias para o banho. Já em Salvador, quase metade das praias monitoradas apresenta contaminações. O movimento dobra nesta época do ano nas praias do Porto e no Farol da Barra. As duas estão em boas condições para o banho de mar. Geralmente, quando a gente chega nas praias, tem os avisos avisando, que tem impróprio. Eu não vi nenhum. Salvador tem a maior orla do Brasil. São 60 quilômetros de praias. Das 38 que são monitoradas pelo Instituto de Meio Ambiente, 17 estão impróprias para o banho esta semana. A água está contaminada com índices elevados de bactérias. Em São Paulo, ao menos 38 praias estão inadequadas, de acordo com o mapeamento feito pela CETESB. Em Praia Grande, no litoral, metade das 12 praias monitoradas não deveria ser visitada por banhistas. E segundo o Instituto do Meio Ambiente, 35% dos pontos de areia e mar em Florianópolis, Santa Catarina, estão impróprios. Situação preocupante também em Balneário Camboriú, uma das áreas mais procuradas do estado. 4 dos 6 trechos fiscalizados apresentam riscos aos turistas. Já outros 2 destinos bastante frequentados pelos turistas no verão, Copacabana, no Rio de Janeiro, e a Praia do Futuro, em Fortaleza, estão livres de contaminação. Os infectologistas fazem um alerta. É importante estar sempre atento às condições do mar para que o passeio não se transforme em um problema de saúde. Se for uma carga muito elevada daquele vírus ou daquela bactéria em uma pessoa que tem uma maior suscetibilidade, essa pessoa pode ter uma doença grave por uma desidratação, a septicemia. Então, isso pode acontecer, um risco.
2025 vai ser um bom ano para quem pretende prestar concurso público. São mais de 100 mil vagas e alguns salários podem chegar até 35 mil reais. Dar um futuro melhor à filha de 14 anos foi o incentivo para a Val se interessar pela carreira pública. E como eu já tenho experiência e um pouco de conhecimento, eu acredito que isso vai facilitar um pouco. Se eu conseguir trabalhar dentro do banco e crescer, construir carreira no próprio banco. Tudo indica que ela está no caminho certo. Quem busca a estabilidade profissional pode encontrar oportunidades por todo o país neste ano. Um levantamento aponta que serão abertas mais de 100 mil vagas para concursos públicos federais, estaduais e municipais, para nível médio ou superior. Os salários variam de 3 a 35 mil reais. Saúde, educação e segurança pública são as áreas com mais oportunidades. Uma dica importante: ficar atento à publicação dos editais dos concursos. As vagas de concurso são todas publicadas no Diário Oficial do Estado, da União ou do município, e alguns sites centralizam essas informações. Se é um concurso de tribunal, vai pesquisar no site do tribunal. Se é um concurso para a polícia, vai pesquisar no site da polícia para identificar exatamente se esse concurso foi aberto, foi autorizado, em que fase está esse concurso. Nesta escola preparatória, a procura é grande. Nós temos aqui alunos com 18, 20, 21 anos que nunca trabalharam na iniciativa privada porque escolheram iniciar a vida profissional no serviço público. Aos 21 anos, o Marcos estuda A3 para conseguir uma vaga na área da segurança pública e já percebeu que é preciso muita dedicação para enfrentar a concorrência. Vir para a aula só não é o suficiente. Você tem que sentar em casa, estudar, ler, revisar e fazer exercício, porque senão não adianta. Você tem que ter perseverança, tem que ter muita garra para isso, na verdade, né? No noticiário internacional, pelo menos 126 pessoas morreram e outras 158 ficaram feridas depois que um forte terremoto atingiu a região central do Tibete. A nossa correspondente Silvia Kikuchi atualiza as informações. Olá, Silvia. Olá, Cris, Celso, boa noite a todos aí no Brasil. Os trabalhos de resgate avançaram à noite sob temperaturas congelantes. Além do terremoto principal, vários tremores secundários continuam sendo sentidos na região. Cerca de 3.600 casas foram destruídas. Há muitos desaparecidos e cerca de 30 mil pessoas estão desabrigadas em meio a um frio intenso que chegou esta madrugada a 18 graus negativos. A região é cercada de montanhas com cerca de 62 mil habitantes. Embora os terremotos sejam comuns no Tibete, o de hoje foi o mais intenso dos últimos 5 anos. O terremoto foi nas primeiras horas da manhã pelo horário local. Várias câmeras registraram os tremores. O epicentro foi em Tingre, perto da fronteira com o Nepal. E os tremores foram sentidos na capital, Katmandu, e em partes da Índia. Segundo a Central Chinesa de Terremotos, a magnitude foi de 6,8, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou em 7,1. As escalas vão até 10. Casas, edifícios e estradas não suportaram os tremores. Equipes de resgate retiraram sobreviventes dos escombros. A região mais atingida fica aos pés do Monte Everest, o pico mais alto do mundo. As áreas turísticas foram fechadas. Enquanto algumas cidades do Sudeste, Norte e Centro-Oeste estão perto de registrar toda a chuva esperada para o mês, a região Sul enfrenta a estiagem. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que a gente pode explicar estes extremos do clima? Cris, as instabilidades estão concentradas sobre a região central do país e é por isso que o ar seco do interior do continente consegue avançar pelo sul. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. E boa noite para você de casa. Nesta quarta, a massa de ar seco também alcança o interior de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Em Cerro Largo, Rio Grande do Sul, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e em Dracena, São Paulo, dia ensolarado. As temperaturas sobem e a umidade cai. As máximas ficam entre os 33 e os 38 graus.
Já as capitais São Luís, Macapá e Rio de Janeiro seguem na rota dos temporais. O dia começa bem abafado e à tarde os termômetros chegam aos 31 graus. Hoje a chuva pesada caiu no Ceará, em Rondônia e no Maranhão. Nas imagens de satélite vemos nuvens carregadas espalhadas sobre quase todas as regiões. Amanhã a chuva frequente e volumosa deixa em alerta 10 estados. Minas Gerais e Espírito Santo podem registrar alagamentos e deslizamentos. Esse aguaceiro é causado pelo corredor de umidade, as ACAS, que continua agindo sobre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste até o fim dessa semana. As temperaturas seguem altas. Em Porto Alegre faz até 29 graus, em São Paulo 28, em Goiânia 27, 33 em Teresina e até 34 em Boa Vista. Tempo delivery. A Daniele é de Prado, na Bahia. Oi, Daniele. Até o fim da semana, tempo abafado, com céu nublado e chuva a qualquer hora. Na sexta, aumenta o risco para temporais. A Olinda é de Araçatuba, São Paulo. Oi, Olinda. Na quarta, esquenta até os 33 graus e chove fraco à noite. A quinta começa com chuva e à tarde faz sol e até 30 graus. Na sexta, pancadas à tarde e à noite. Participe do Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lid. Veja a seguir. Ministro Paulo Pimenta confirma que vai deixar a Secretaria de Comunicação. O publicitário Sidônio Palmeira assume o cargo. O guarda municipal que matou o secretário adjunto de segurança em Osasco tem prisão preventiva decretada e será levado para presídio. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump ameaça terroristas do Hamas e pede libertação de reféns até o dia da posse. A arrecadação federal em novembro foi a maior para o mês desde 2013. Entraram para o caixa do governo mais de 209 bilhões de reais no período. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o aumento foi de mais de 11%. De janeiro a novembro, a arrecadação acumulou mais de 2 trilhões 391 bilhões de reais. Esses dados são da Receita Federal. O ministro Paulo Pimenta confirmou hoje que vai deixar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O Luiz Fara Monteiro, em Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. O presidente Lula já havia sinalizado há um mês uma possível troca no comando da comunicação do governo. O ministro Paulo Pimenta vai ser substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira. O presidente Lula deu início hoje ao movimento de reforma ministerial. Pela manhã, ele se reuniu no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, e com Sidônio Palmeira, publicitário que participou da campanha que venceu as eleições presidenciais em 2022. A reunião confirmou a saída de Paulo Pimenta e deu início à transição para Sidônio, que assume a secretaria a partir da semana que vem. O objetivo da mudança na SECOM é melhorar a comunicação sobre os feitos do governo, principalmente na economia. Tudo isso de olho nas eleições de 2026. Paulo Pimenta ainda participa amanhã do ato sobre os 2 anos do 8 de janeiro à frente da pasta e sai de férias no dia seguinte. As próximas trocas nos comandos de ministérios devem acontecer a partir de fevereiro, depois das eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Lula quer garantir uma base de apoio no Congresso e deve ceder espaço a partidos do Centrão. O presidente também se reuniu 2 vezes hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que chegou a dizer esta semana que tem dificuldades de comunicar as políticas econômicas. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, do Planejamento, Simone Tebet, e o vice-presidente Geraldo Alckmin também participaram dos encontros. No radar está a preocupação com a pauta econômica. O governo começou o ano sem orçamento aprovado, fruto do impasse com o Legislativo sobre as emendas parlamentares. E precisa ver a proposta aprovada o quanto antes no Congresso para retomar investimentos da União. 2 anos depois da invasão das sedes dos 3 poderes, o relógio histórico destruído na ação foi entregue hoje ao Palácio do Planalto. Amanhã, autoridades vão se reunir para homenagear a democracia e relembrar o 8 de janeiro.
O governo preparou uma série de eventos para marcar os 2 anos dos atos que levaram à destruição parcial das sedes dos 3 poderes em Brasília. A reintegração de obras de arte históricas, vandalizadas em 8 de janeiro de 2023, abre a programação. Entre as peças restauradas está o relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808. O objeto foi restaurado em parceria com o governo da Suíça, sem custos para o Brasil. O presidente Lula também participa de uma cerimônia com a presença de autoridades dos 3 poderes e embaixadores de países que repudiaram as invasões. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, será representado pelo vice-ministro Edson Fachin. Já a assessoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que ele está em viagem ao exterior, programada com antecedência. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não vai ao evento, assim como no ano passado. Já os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, confirmaram presença. Na cerimônia, o presidente Lula vai descer a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de outras autoridades, e caminhar até a Praça dos 3 Poderes. O ato vem sendo chamado de Abraço da Democracia e terá a participação do público. Para o governo, é uma forma de mostrar que as instituições resistiram e estão mais unidas depois dos ataques. Hoje, o Supremo divulgou os números atualizados das investigações sobre o 8 de janeiro. Em 2 anos, 371 pessoas foram condenadas por participar ou incitar a invasão e destruição das sedes dos poderes. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão. 70 condenados já cumprem penas de forma definitiva, sem direito a recursos. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de política, é só acessar o r7.com. A gente volta agora ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. Veja a seguir, Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o filme Ainda Estou Aqui, comemora prêmio da atriz Fernanda Torres. E no futebol, nos preparativos para a estreia do Campeonato Paulista, Corinthians volta aos treinos com o holandês Memphis Depay. Polícia pede prisão de policial militar que atirou e matou estudante de medicina em São Paulo. Foi enterrado esta tarde o corpo do secretário adjunto de Segurança de Osasco, na Grande São Paulo. Ele foi morto por um guarda municipal dentro da prefeitura. O velório fechado à imprensa reuniu parentes, amigos e colegas de trabalho, todos inconformados com o que aconteceu. Ele é uma pessoa sensacional, amigo de todo mundo, amigo para toda a obra. Atendia os munícipes como ninguém. Sempre ligado no setor de psicologia, com os guardas, psicotécnicos, sempre orientando os guardas, a forma de desempenhar as funções do guarda municipal. O cortejo até o cemitério foi acompanhado por cavalos, uma das paixões de Adilson Moreira. Secretário adjunto de Segurança de Osasco, na Grande São Paulo, Moreira, como era conhecido, completaria 54 anos no próximo domingo. Ele foi morto ontem durante uma reunião que tratava de mudanças na escala de trabalho dos guardas municipais. Segundo a investigação, Henrique Marival de Souza, de 48 anos, pediu para conversar com Adilson a sós. Servidores escutaram tiros e chamaram a polícia. Homens do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar usaram um equipamento que mede o calor em ambientes fechados. É possível ver que somente uma pessoa se movimenta na sala fechada. Após uma negociação de 40 minutos, Henrique se entregou. Vai caminhar para a sua direita, vai para lá, vai para lá. Em depoimento, um guarda municipal que participou da reunião disse que, ao ser comunicado que sairia da equipe de segurança do prefeito, Henrique teria ficado inconformado e dito que não achava justo. A polícia trabalha com a hipótese de haver já uma possível questão pretérita entre os dois, alguma discussão, alguma situação que causou essa situação ontem, que foi o estopim, né? Henrique Marival de Souza passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida para preventiva. Ele vai passar a noite na carceragem da Delegacia Seccional de Osasco e amanhã deve ser transferido para a penitenciária de Tremembé. Comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro foram alvos de uma operação da Polícia Militar contra a maior facção criminosa do estado. A disputa territorial tem levado medo ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel. O cerco às comunidades contou com policiais dos batalhões de choque e de operações especiais.
Moradores que saíam de casa para trabalhar deram de cara com os agentes das forças de segurança. Este carro, abandonado em frente a uma barricada, foi vistoriado. Perto dali, os policiais removeram estruturas de ferro e concreto, montadas pelo tráfico para impedir o avanço da polícia. Em outro acesso, os agentes desmontaram uma seteira, espécie de escudo usado por criminosos para se proteger de disparos. Munição e drogas foram apreendidas. A operação foi realizada nos morros da Mangueira e do Tuiuti. Segundo a polícia, traficantes das comunidades dominadas pelo Comando Vermelho estariam enviando homens para o Morro do São João, a cerca de 3 quilômetros de distância. O objetivo seria invadir o vizinho Morro dos Macacos, controlado pelo 3º Comando Puro, e assim fechar um cinturão da facção na Zona Norte. Na madrugada de segunda-feira, um intenso tiroteio foi registrado. Balas perdidas atingiram diversos imóveis. Uma moradora ficou ferida. A disputa pelo controle da região já passa de 2 décadas, mas se intensificou no último ano. O setor de inteligência da Polícia Militar também identificou que criminosos do 3º Comando Puro estão comprando munição e armas cada vez mais pesadas para tentar resistir à tentativa de invasão ao Morro dos Macacos. A comunidade permanece ocupada pela PM. Uma bandeira de Israel, usada pela facção como demonstração de poder, foi removida pela polícia. São atuações contundentes da Polícia Militar que vão levar a paz a esses moradores do Morro dos Macacos e toda aquela população que merece dias de paz e não viver cenas de violência como vimos há alguns dias. 7 pessoas morreram num acidente de ônibus perto da cidade de Corrente, no Piauí. O ônibus saiu de Tianguá, no Ceará, com destino a São Paulo. Na altura do quilômetro 580 da BR-135, perto de Corrente, no sul do Piauí, o ônibus tombou ao sair da pista. 7 pessoas morreram, incluindo um motorista. As vítimas tinham entre 27 e 63 anos. Outras 19 pessoas ficaram feridas e foram atendidas em hospitais da região. O ônibus levava 42 passageiros e 2 motoristas. A perícia vai investigar a causa do acidente, mas a suspeita é de defeito mecânico. O mesmo ônibus já havia se envolvido em outro acidente em 2020 e foi autuado 3 vezes pela PRF por excesso de velocidade. A barra da direção do veículo possivelmente tenha sido rompida e possivelmente o motorista, o condutor, que infelizmente perdeu a vida, tenha perdido o controle do veículo, vindo a sair da pista e tombar em seguida. O veículo pertence à empresa Baleia Turismo, que divulgou uma nota de pesar pelo acidente. De acordo com a PRF, o transporte é clandestino. Em nota, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, lamentou o acidente e confirmou que o ônibus não está cadastrado para o transporte interestadual de passageiros, tornando a viagem irregular. A NTT vai acompanhar o caso e colaborar com as investigações. No site da agência, a NTT informa que faz fiscalizações de rotina nas rodovias para combater o transporte clandestino e busca conscientizar os passageiros sobre o risco desse tipo de viagem. O acidente com um ônibus clandestino foi o segundo no Piauí em menos de 24 horas. Outro veículo tombou numa rodovia próxima ao município de Beneditinos. 12 pessoas ficaram feridas, não houve mortos. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas após um engavetamento num trecho do Rodoanel em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Pelo menos 10 veículos entre caminhões, carretas e carros se envolveram no acidente que provocou 13 quilômetros de congestionamento. A Marinha anunciou o encerramento das buscas por desaparecidos na queda da ponte sobre o rio Tocantins. A reabertura das comportas de uma barragem deve aumentar o volume d'água e inviabilizar os trabalhos. Até agora, 14 corpos foram resgatados. 3 pessoas seguem desaparecidas. Morreu hoje no Piauí a 4ª vítima de envenenamento na virada de ano. Outras 5 pessoas foram contaminadas. Uma permanece internada. Todos comeram arroz envenenado com chumbinho. O responsável pelo crime ainda não foi identificado.
Fortes chuvas provocaram alagamentos em vários pontos do país. Na região metropolitana de Belo Horizonte, motoristas ficaram no meio da enchente. Um córrego transbordou e a água invadiu as pistas. A enxurrada arrastou este carro. O veículo só parou depois de atingir um ônibus. Outros motoristas também ficaram presos na inundação. No município de Dom Silvério, o temporal transformou as ruas em rios. Para ajudar as pessoas que estavam ilhadas, os moradores fizeram uma corrente humana. Em Campinas, no interior de São Paulo, a chuva forte provocou alagamentos. Estes 2 motociclistas foram derrubados ao tentar atravessar o cruzamento. Árvores caíram sobre casas e carros. Em Goiás, o corpo do motociclista que desapareceu ao ser arrastado pela enxurrada foi encontrado no início da noite. Ontem, o motorista registrou o momento em que Neurolando Oliveira tentou atravessar a enchente, caiu da moto e sumiu no córrego. Um forte temporal que atingiu São Paulo provocou transtornos e alagamentos em vários bairros. As zonas leste e sul foram as mais afetadas. Ruas ficaram alagadas e dificultaram o trânsito. A tempestade, acompanhada de granizo e ventos fortes, destelhou casas e derrubou árvores. Algumas caíram sobre carros e até sobre uma escola. Ninguém ficou ferido. Mais de 200 mil clientes seguem sem energia elétrica na capital. Em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, a cobertura do estacionamento de um mercado caiu sobre os veículos que estavam estacionados. Ninguém se feriu. A polícia pediu a prisão preventiva do PM que matou um estudante de medicina na entrada de um hotel em São Paulo. O rapaz tinha dado um tapa na viatura momentos antes. O caso aconteceu em novembro. A justiça ainda não se manifestou. As lembranças do dia em que perdeu o filho caçula seguem vivas na memória do médico Júlio César. Me encontraram frente ao hotel com uma dúzia de policiais, com 4 viaturas, com as luzes acendidas, né? E dizer, cadê o meu filho? Cadê o meu filho? E ficava uma coisa assim, uma cena de terror. A Polícia Civil finalizou a investigação e pediu a prisão preventiva do policial militar Guilherme Augusto Macedo por homicídio doloso eventual, quando o autor não tem a intenção direta de provocar a morte da vítima, mas tem consciência do risco da própria ação. Em novembro do ano passado, o soldado atirou e matou o estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos. A Secretaria da Segurança Pública disse que o soldado permanece afastado do trabalho, assim como outro PM, Bruno Carvalho do Prado. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a dupla estava em patrulhamento, quando o estudante deu um tapa no retrovisor da viatura e correu para dentro de um hotel, onde estava hospedado com uma jovem. Ele foi perseguido e na entrada do hotel um dos PMs é derrubado pelo jovem. Nesse momento, o outro policial atira contra Marco Aurélio. O jovem foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu. A defesa do policial disse que não vê necessidade de prisão preventiva e que o soldado tem colaborado com a justiça. O pedido de prisão ainda não foi analisado pela justiça. César segue em busca de respostas para a morte do filho. Todos os dias acordo e o primeiro que penso é nele, né? E sinto uma dor aqui. Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, lidera o ranking de metro quadrado mais caro do país. Um levantamento apontou que o reajuste médio dos imóveis no Brasil teve a maior alta em 11 anos. O Rian comprou o primeiro apartamento em Contagem, Minas Gerais, no começo do ano passado. Aos 22 anos, ele logo encontrou o que queria. A gente conseguiu fazer uma reserva, né, nesse meio tempo, que a gente não comprou, a gente foi juntando dinheiro e conseguiu dar uma entrada mais significativa, né, para amortizar bem as parcelas. O metro quadrado na cidade fechou 2024 custando cerca de R$ 5.420, alta de quase 12% em relação ao ano anterior. Os imóveis residenciais brasileiros tiveram em 2024 um reajuste médio de 7,70%. A maior alta desde 2013. Esse aumento supera a prévia da inflação registrada no ano passado.
Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas indicam que a valorização dos imóveis ocorreu em 55 das 56 cidades monitoradas. Curitiba foi a capital onde os preços subiram mais, seguida por Salvador e João Pessoa. O metro quadrado mais caro do país fica em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, custando mais de R$13 mil. Segundo este especialista em finanças, os números mostram que o mercado está aquecido. Nos últimos 3, 4 anos, a gente vê um aumento gradual, aonde 2024 representa o maior dos últimos 11, e a expectativa é que continue aumentando um pouco mais. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma dura ameaça ao Hamas. Ele disse que se o grupo terrorista não libertar todos os reféns israelenses até a posse, em 20 de janeiro, o inferno atingirá o Oriente Médio. Trump concedeu uma entrevista de imprensa por mais de 1 hora em Mar-a-Lago, na Flórida. O presidente eleito afirmou que não será gentil com os terroristas do Hamas e ordenou a libertação imediata dos 100 sequestrados que foram levados de Israel no dia 7 de outubro de 2023. Se esses reféns não voltarem até eu assumir o cargo, o inferno atingirá o Oriente Médio. E não será bom para o Hamas, não será bom para ninguém, disse Trump. Os Estados Unidos são os maiores aliados de Israel na guerra que acontece no Oriente Médio. E com Trump no poder, existe a expectativa para o fim do conflito. Sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, Trump disse que a violência na região pode aumentar e que ela é muito mais complicada. Donald Trump também falou sobre outras medidas que serão adotadas assim que ele tomar posse no dia 20 de janeiro. O presidente pretende renomear o Golfo do México para Golfo da América. O republicano reafirmou que vai aplicar tarifas maiores contra o México e o Canadá e que isso seria para compensar o alto fluxo de drogas enviado aos Estados Unidos. A respeito do Canal do Panamá, Trump disse ter a intenção de tomar o controle da região. O canal é controlado pelo Panamá há 25 anos e liga os oceanos Pacífico e Atlântico. Um terrorista do grupo Hamas confirmou que um hospital na faixa de Gaza era usado como ponto de apoio para os ataques a Israel. Num vídeo divulgado hoje pelas forças de defesa, o terrorista admitiu que o Hamas usava o hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, como ponto estratégico para distribuir armamentos usados nos ataques. No final de dezembro, as forças israelenses encontraram armas no hospital e prenderam cerca de 240 terroristas. O hospital era um local seguro, porque o exército israelense não poderia atacá-lo diretamente, já que havia pacientes, afirmou o terrorista do Hamas. Em meio às negociações para um cessar-fogo, também há conversas sobre como seria o pós-guerra na faixa de Gaza. De acordo com a agência de notícias Reuters, os Emirados Árabes Unidos teriam discutido com Israel e Estados Unidos a possibilidade de participar da administração provisória do território. Hoje, o ministro de Defesa israelense visitou a Cisjordânia e confirmou que armas foram apreendidas e 3 terroristas foram mortos. A ação acontece um dia após o ataque a carros e um ônibus que vitimou 3 israelenses. O Chile rompeu relações diplomáticas com a Venezuela. O presidente Gabriel Boric anunciou hoje a retirada do embaixador chileno da Venezuela. O governo chileno acusa Nicolás Maduro de fraudar as eleições. Esta medida responde à evolução dos acontecimentos em consequência da fraude eleitoral perpetrada por seu regime, cita um trecho do comunicado. Hoje também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão ligado à Organização dos Estados Americanos, afirmou que a eleição do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não tem legitimidade democrática. A líder de oposição, Maria Corina Machado, convocou a imprensa para dizer que a Venezuela pode viver a mesma situação da Síria, onde grupos rebeldes assumiram o poder. O corpo do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, chegou hoje ao Congresso americano em Washington. Ele morreu no dia 29 de dezembro, aos 100 anos.
O carro que levou o caixão ao Capitólio parou no Memorial da Marinha. Houve uma marcha fúnebre em homenagem a Carter, que foi o único presidente graduado na Academia Naval do país. O velório será aberto ao público. Na quinta-feira, o funeral de Estado contará com a presença do presidente Joe Biden e do presidente eleito Donald Trump. O ex-líder da direita da França, Jean-Marie Le Pen, morreu hoje aos 96 anos. Nacionalista declarado, Jean-Marie Le Pen foi o fundador do partido Frente Nacional durante quase 40 anos e o principal político da direita francesa. Ficou conhecido por afirmações polêmicas relacionadas à imigração, racismo e antissemitismo. O político concorreu à presidência por 5 vezes. Em 2002, chegou ao segundo turno, mas perdeu para Jacques Chirac. Ele é pai da atual líder da oposição, Marine Le Pen. De acordo com a família, ele estava numa casa de repouso e morreu cercado por pessoas queridas. O presidente da França, Emmanuel Macron, deu condolências à família e afirmou que Jean-Marie Le Pen foi uma figura histórica que teve importante papel na vida pública. Segundo a imprensa francesa, o funeral será realizado no fim de semana. O Departamento de Saúde do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, confirmou a primeira morte de uma pessoa por gripe aviária. O homem, que tinha outras doenças, teve contato com pássaros selvagens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o risco de transmissão da doença para humanos ainda é baixo. Também no estado americano da Flórida, 2 corpos foram encontrados no compartimento do trem de pouso de um avião. A aeronave partiu de Nova York. A identidade das vítimas não foi revelada. Pelo menos 5 pessoas morreram devido às fortes tempestades de inverno que atingem os Estados Unidos. O mau tempo atrasou voos e fechou escolas. Os alertas de nevasca atingem mais de 30 milhões de pessoas. E 180 mil estão sem energia. Até o final da semana, 20 estados podem ser atingidos. 7 deles já declararam situação de emergência. Com exceção do São Paulo, os times grandes do estado já estão treinando para o Campeonato Paulista. Corinthians, Santos e Palmeiras começaram a preparação nesta semana. A Paloma Totti já chegou por aqui para nos trazer as notícias do esporte. Oi, Paloma, boa noite. Vamos lá. Boa noite para vocês, boa noite para você. O Santos apresentou oficialmente o técnico português Pedro Caixinha. Com Memphis Depay e companhia, o Corinthians também está de volta. Fim de férias para o elenco do Corinthians. Jogadores e comissão técnica se reapresentaram com foco total na nova temporada. Até agora, nenhum reforço foi contratado. Mesmo assim, os torcedores estão otimistas. Muitos títulos e vai ser um ano abençoado para nós. Quem vier tem que respeitar, porque aqui é Corinthians. Rodrigo Garro, que se envolveu em um acidente de trânsito com morte na Argentina, também voltou aos treinos. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. O Timão não vence o estadual desde 2019. O Corinthians contratou para a temporada 2025 ainda em 2024, porque ele precisava, estava desesperado. Mas eu acho que o Corinthians ainda precisa contratar para a defesa, zagueiros e laterais para ter um elenco mais forte. No Santos, o técnico Pedro Caixinha foi apresentado oficialmente hoje. O português de 54 anos tem como o primeiro desafio da temporada comandar o Peixe no Campeonato Paulista e quebrar um jejum de títulos que já dura 8 anos. O meu trabalho diariamente é que a equipa possa corresponder em campo em relação àquilo que é a filosofia que o projeto quer. Identidade, unidade e modernidade em relação àquilo que nós queremos. Este é o caminho. Muito trabalho vamos ter, sim, muito trabalho mesmo. O Santos ainda não confirmou a contratação, mas Pedro Caixinha já conta com o meio-campo Tassiano para reforçar o time. O jogador estava no Bahia. Como parte da pré-temporada, o Peixe vai enfrentar o Atlético de Minas Gerais em um jogo-treino nesta quinta-feira. A primeira partida do Santos no Paulista será contra o Mirassol na semana que vem.
No Rio de Janeiro, apenas o Vasco começou os trabalhos em campo, mas os clubes estão de olho em reforços para a temporada. Depois de um 2024 implacável, o campeão brasileiro e da Libertadores vive um começo de temporada incerto. Por enquanto, nenhum reforço foi anunciado pelo Botafogo. E 11 jogadores que atuaram no ano passado já deixaram o time. E o mais preocupante, o clube procura por um técnico depois que o português Arthur Jorge deixou o alvinegro carioca para assumir o comando do Al Rayyan no Catar. No Flamengo, a única novidade confirmada é o diretor de futebol, José Boto. O dirigente português já tem um desafio e tanto pela frente: encontrar um substituto para o ídolo Gabigol, que no fim de semana foi recebido com festa pelo Cruzeiro em Belo Horizonte. Um dos nomes especulados é o do atacante Juninho Vieira do Karabag do Azerbaijão. A torcida rubro-negra está na expectativa de receber um novo artilheiro. Roberto Firmino. Vinícius Júnior. Até agora, o Fluminense é o time carioca que mais contratou. O zagueiro argentino Juan Freitas, os atacantes Paulo Baia, o jovem uruguaio Joaquim Lavega e o volante Hércules. E ainda pode ter mais. O uruguaio Canóbio, do Atlético Paranaense, está com as negociações avançadas para reforçar o ataque. Também há despedidas. John Kennedy, que foi o herói do título da Libertadores em 2023, deixou o tricolor carioca e foi para o Pachuca, do México. O Vasco foi o primeiro time carioca a retomar as atividades neste ano. O técnico Fábio Carille, campeão brasileiro da Série B em 2024 pelo Santos, já comandou a equipe aqui de São Januário na segunda-feira. O clube Cruz Maltino ainda confirmou um novo reforço que veio do Botafogo. Tietê, de 32 anos, vai vestir a camisa 3 e é uma opção para compor o meio-campo. A gente sabe que sempre fica na memória do torcedor e do clube também, as pessoas que vencem. Então, quero deixar meu nome aqui também. Se depender do técnico Carille, o Vasco ainda vai procurar mais reforços. Estamos trabalhando ali quietinho com a diretoria aí para que chegue mais alguns jogadores para potencializar esse grupo que eu já considero forte. E no fim da tarde, o Vasco confirmou mais uma contratação. O goleiro Daniel Fusato, de 27 anos, estava no Eibar, da Espanha, e acertou com o time Cruz Maltino. O Grêmio contratou o zagueiro João Lucas. Ele jogou a última temporada no Juventude. O Mirassol, recém-promovido à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi buscar em Goiás o veterano zagueiro David Braz, de 37 anos. A gente sempre trabalha para poder estar na história do clube. Espero que possa acontecer aqui no Mirassol também. O São Paulo está próximo de anunciar o lateral esquerdo argentino Enzo Dias como novo reforço. Ele estava no River Plate. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo goleou o Picos do Piauí por 7-0 e garantiu vaga no mata-mata. O Corinthians venceu e também se classificou. Já o Internacional foi eliminado ainda na primeira fase. Em Santo André, o Corinthians superou o Rio Branco do Acre. Luiz Fernando, no rebote do goleiro, abriu o placar para o Timão. Denner pegou de primeira, golaço. Dieguinho repetiu o colega de time e também pegou bonito para fazer o terceiro do Clube Paulista, 3-0. O Corinthians lidera o grupo 27 da Copinha com 6 pontos e já está garantido na próxima fase. Ao contrário do Internacional, que em Guarulhos perdeu para o Barra de Santa Catarina, gol de Lucas Vargas. Com 2 jogos e nenhum ponto, o Inter foi eliminado da Copa São Paulo com 1 jogo de antecedência. Essas foram as notícias do esporte. Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Ok, Paloma. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem o 2º episódio da série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.